Olá, vamos fazer agora um segundo exemplo. Nesse exemplo, a gente vai usar a viga com flambagem lateral, tá bom? Então, o primeiro exemplo mais simples e o segundo exemplo é um exemplo que eu inventei para ficar didático e a gente entender o comportamento da flambagem lateral e em um caso é bem possível, né? Normalmente a gente evita esse tipo de solução, mas a gente vai ver aqui rapidamente um bom exemplo. Então, aqui está o roteiro. Não vou ficar passando, porque isso é algo que a gente vê, né? Primeiro as cargas, depois diagramas, tem flambagem lateral ou não, cadê a indicação, verifica a tensão admissível, tem flambagem ou não, não tem, é só isso. Cisalhamento, lembrar que a área da alma, o cortante é máximo, né? Não importa se é positivo ou negativo. A flecha, pronto. Então, o segundo exemplo é esse aqui, dimensionar a viga abaixo, seguindo as duas propostas apresentadas. Então, vai ter duas propostas, vamos ver agora. Considerar a carga total de 1.000 kg por metro quadrado, flecha admissível de L sobre 360, perfil IPE 300, aço ST 636. Então, já foi dado o perfil, tá certo? E o aço também foi dado, que é o aço que a gente está vendo para aprender. Então, aqui está um croquis do perfil, milímetros, e está aqui a plantinha do esquema estrutural. Só tem duas vigas, é o unifilar, né? Tem uma laje aqui, e esse bordo livre, ou bordo livre, como diria meu professor, significa que não tem uma viga aqui, tá certo? A laje morre aqui. E ela se apoia nas duas ali. E eu fiz duas propostas, uma com a viga por baixo, portanto, a laje prendendo a parte superior, e a proposta 2 com as vigas invertidas, ok? Com a laje embaixo, sem travamento lateral. Bom, então, tá aqui então o IPE 300, eu fui lá e recortei as propriedades, tá bom? Isso vai estar na calculadora, são esses dados que estão ali, ó, 150, 300, 7,1, lembrando que isso aqui está em milímetros, 15, coloquei até o raio da voltinha aqui, né, da curvinha, 10,7, ok? Bom, então vamos deixar aqui do lado a proposta 1 e a plantinha para a gente lembrar. Está aqui a viga 1, que é essa aqui, a carga é 1.000 kg por metro quadrado. Qual é a carga por metro linear? Lembrando que a viga é de bordo livre, né, um daqueles casos lá típico, funciona nesta direção. Então, metade da carga vai para cada viga. A gente poderia fazer assim, ó, a carga vezes a área, que é 5,5 vezes 2,5 dividido por 2, vem para essa viga. Distribuída, portanto, dividido por 5,5. Então, fica apenas a carga vezes metade dessa dimensão menor, que é o que está aqui, ó, 1.000 vezes 2,5 dividido por 2. Então, você tem que pensar assim, a carga vai para o lado mais perto. A natureza seguindo o seu curso de maior eficiência, menor consumo de energia. Então, uma carga aqui vai correr para cá. É natural. Tá? E a viga funciona apoiada, a laje funciona apoiada aqui e aqui. Então, a fórmula que a gente deu foi, pega a carga, multiplica pelo lado menor, divide por 2, está aqui. Eu não sei porque os alunos sempre querem multiplicar pelo lado maior. Você pode também fazer assim, né? Como eu falei, multiplica a
A carga total vai ser quanto? 1000 vezes 5,5 vezes 2,5. Dá um valor lá qualquer. Mas eu quero metade, divide por 2. Mas eu quero distribuir ao longo da viga, divide por 5,5. Então, é isso que dá aqui. Então, para essa carga, 1.250, o cortante máximo é 1.250 vezes 5,5 sobre 2, está aqui. E o momento máximo, 1.250 vezes 5 ao quadrado, dividido por 8, está aqui. Eu coloco essas duas casas decimais, para na hora de converter para centímetro, é só tirar a vírgula, já fica o número igual. Né? Manias. Cada um tem as suas. Tá bom? Está aqui o resumo das cargas. Vamos fazer a flexão primeiro. Momento dividido por W. O W é o W do perfil, que eu tinha mostrado agora há pouco. 557. Tensão 1.650, já que não tem flambagem lateral. Está contida a mesa comprimida de fora a fora. Ok. Beleza. Check. O cisalhamento agora, 30 menos 2 vezes a espessura em centímetros, vezes a espessura da alma em centímetros. 174, oh, fraquinho, tá vendo? Muito folgado, tá vendo? Em torno de 20%. Ok, check. E a flecha também passa. Essa fórmula aqui, tem que praticar essa conta. A gente tem dificuldade de fazer essa conta, pratica um pouquinho, vai ficar fácil. Então, check também. Então, a solução é o IPE 300. Sem muito problema. Vamos ver, então, agora a segunda solução proposta, com as vigas invertidas. É óbvio que nas laterais vai ter, ou nos apoios, que tem uma fixação. Senão ela tomba. Então, você tem que prender, por exemplo, com uma chapa aqui de reforço e prendendo isso na laje, impedindo que ela tombe. Isso, então aqui vai ter uma peça para prender. Esse detalhe aqui tem que ser feito com muito cuidado, projeto executivo disso aqui, né? Para funcionar assim. Então, a mesa superior pode flambar, está solta. A mesa inferior está presa, mas está tracionada, já que a parte de baixo fica tracionada e a de cima comprimida numa viga. Então, em relação à proposta 1, só vai mudar uma coisa. O resto tudo é igual. Qual é a única coisa que vai mudar? A tensão de flexão. Porque agora tem que levar em conta a flambagem lateral. Tá bom? Então tá tudo igual. Então a única coisa que muda é justamente a tensão admissível de flexão. O cisalhamento check e a flecha também verifica. Ok. Tá certo? Então vamos tratar só disso aqui agora. A gente calcula o índice de biotez. Vai ter que calcular esses dois valores aqui. Eu não vou usar a tabela primeiro. Vai ter que escolher uma dessas três fórmulas para calcular o valor. Então, é 550, que é o comprimento livre. 3,3 é o raio de giração em Y. Ok? Então dá 167. Arredondem para o inteiro. Não precisa ficar com muito raciocínio, não. Arredondem para o inteiro para entrar na tabela. Aqui aquele limite P deu 51, obviamente aqui dá 160, está longe daquele primeiro trecho. O segundo valor é esse aqui, deu 130, obviamente está acima ainda, né? Então, como o 167 é maior que 131, que é esse valor aqui, a gente vai usar essa terceira fórmula aqui. Jogando aqui deu 641 kgf por centímetro quadrado. Então veja que a tensão atuante, que é a mesma, perfil é o mesmo, momento é o mesmo, de 849, é maior do que 641. Não ok.
Então, a gente tem duas alternativas. A primeira alternativa é aumentar o perfil. A gente deve evitar isso assim. Vamos ver se a gente tem uma outra solução. Então, a solução que a gente vai propor é fazer um travamento intermediário preso na laje, certo? Vai ter uma peça aqui que vai prender esse ponto de tal maneira que a flambagem se dê em torno desses 3 pontos, dividindo a metade do comprimento de flambagem. Então, de 550 vai passar para 275. Então, com isso, o lambda B vai para 83, ok? Arredondei, próximo inteiro. E agora eu vou usar a tabelinha. Então, 83. Então, vamos lá. 0, 10, aqui são as unidades, né? Que é dezenas, unidades. Então, vamos lá. 40, 50, 60, 70, 80 e 3. Portanto, a tensão é 1409. Queria que girasse ao contrário, mas não deu certo. Então, vejam que agora a tensão de 849... Ei, está errado aqui, desculpem. É menor que 1409, óbvio. Depois eu corrijo. Então a solução agora atende. Ok? Desculpem o erro aqui. Então a solução continua sendo IPE 300, desde que eu coloque esse detalhe de reforço aqui, de fixação lateral, de travamento intermediário, segurando o comprimento de flambagem da viga. Então esse é um bom exemplo simples de flambagem lateral em vigas. Normalmente a gente evita de fazer a viga invertida, né? Vai que alguém um dia chega lá, mas isso aqui está atrapalhando e tira, né? Não mexa em estrutura em hipótese alguma. Ok? Então esse segundo exemplo mostra como a gente pode utilizar a flambagem lateral quando ela ocorrer, mas são casos raros. O importante aqui é aprender os casos que não são típicos para se um dia, porventura, for participar, eu projetar vigas contínuas, pórticos, vigas de pontes, vigas altas de pontes, tem que saber que isso é algo que é parte da concepção geral. Ok? Então, com isso, a gente fecha a parte de vigas. Até daqui a pouco.